Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez estamos aqui reunidos junto ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, através do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meu nome é Rogério Fante, estamos aqui mais uma vez para comentar hoje a lição Esperar em Cristo, que é a lição número 123 do Caminho, Verdade e Vida. Então, inicialmente, eu dando as boas-vindas aqui a todos, gostaria também de pedir a colaboração de todos na divulgação desse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, no sentido de que todos nos ajudem a compartilhar esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos, nos ajude nessa divulgação para que esse trabalho possa se ampliar cada vez mais no sentido da divulgação dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, inicialmente, vamos fazer a nossa prece, vamos nos recolhendo, elevando o nosso pensamento, procurando mentalmente o nosso contato com os bons espíritos, com os amigos espirituais, elevando o nosso pensamento até Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade, pedindo a inspiração, a sustentação para o nosso trabalho e a sustentação, a inspiração dos bons espíritos amigos para todos nós. Que assim seja. Então vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 123, Esperar em Cristo. E eu gostaria de, inicialmente, citar aqui o trechinho que Emmanuel ele busca lá no Antigo Testamento. Emmanuel vai buscar lá nas epístolas de Paulo, uma epístola, que é a primeira epístola aos Coríntios, e então Emmanuel vai citar um trechinho dessa epístola, dessa carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu lá para os coríntios. Então, Emmanuel traz o seguinte trecho, onde Paulo diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é bastante interessante essa citação que o Emmanuel traz, justamente uma citação do apóstolo Paulo, falando que se esperamos em Cristo só nesta vida, então significa que o apóstolo Paulo está falando de que não há só esta vida. Na verdade, não existe só esta vida aqui. É bem clara a citação. Então eu queria aproveitar e trazer um pouquinho para criar justamente esse contexto lá daquela época de quase 2000 anos atrás, que foi a época em que o apóstolo Paulo ele fundou várias comunidades, ele viajou para diferentes locais, espalhando o evangelho, espalhando a palavra de Jesus. Então, o apóstolo Paulo foi um grande trabalhador que fez essa divulgação do evangelho de Jesus. E é um contexto lá daquela época de 2000 anos atrás. E a gente vê claramente ele falando aqui só nesta vida, ou seja, existe mais do que esta vida. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, eu gostaria de trazer rapidamente o capítulo número 4, que se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai justamente falar sobre reencarnação. E o que Kardec vai nos dizer? Kardec vai nos explicar que a ideia de reencarnação, a ideia de existir em várias vidas, essa ideia já fazia parte das crenças dos judeus lá daquela época de 2000 anos atrás, lá na época de Jesus, lá na época de Paulo de Tarso, o apóstolo,
lá naquela época, Kardec nos explica que essa noção de que existem várias vidas já estava presente ali no povo judeu, naquele contexto onde Jesus viveu. Só que Kardec vai dizer que não era com esse nome, não era com o nome de reencarnação, mas a noção que eles tinham era de ressurreição. Ou seja, Kardec nos explica que o povo judeu daquela época tinha uma noção vaga, uma noção assim muito incompleta, uma noção muito imperfeita de como que poderia acontecer isso. Ou seja, eles não tinham como hoje nós temos através da doutrina espírita o entendimento de que tem a alma, que é imortal, existe o corpo físico, que é o corpo que nós usamos na presente encarnação, e existe a ligação entre os dois através do corpo fluídico ou perispírito. Eles não tinham essa noção. Então, eles entendiam que os antigos poderiam reviver. Por exemplo, era muito comum eles pensarem em antigos profetas que tinham vivido 500 anos, 1000 anos antes. Eles tinham a noção de que esse profeta poderia reviver e aparecer novamente numa nova existência. Isso era comum. Então, eles acreditavam na existência de mais de uma vida, só que eles pensavam no sentido de ressurreição. E ressurreição seria como se o corpo já morto, seria como se aquele cadáver, de alguma forma ele voltasse a viver novamente muito tempo depois da morte. Isso seria a ressurreição. E eles imaginavam alguma coisa nessa linha. Não sabiam como, mas de alguma forma uma nova vida era possível. E o que Kardec vai destacar nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é que a reencarnação é mais corretamente um conceito que nos mostra que o corpo que está morto não vai reviver novamente, isso não faz sentido. Mas o espírito, ou a alma, se preferir, sendo imortal, continua vivendo, mesmo depois que o corpo morreu. A alma continua sempre vivendo, a alma é imortal. Então a reencarnação seria simplesmente essa alma que não morre, ela simplesmente ter uma nova existência na vida física aqui através de um novo corpo físico, porque aquele que já faleceu, que já morreu, claro que não tem mais condição de viver, mas a alma num novo corpo físico, essa alma tem a oportunidade de uma nova existência na vida física, com esse novo corpo, já que ela não morre nunca. A alma é imortal. Então, a doutrina espírita, ela nos explica de uma forma mais clara aquilo que em épocas antigas não se tinha uma exata noção. Mas é muito importante esse versículo, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que mostra realmente que essa noção de que existe mais de uma vida, ela era uma noção extremamente clara, uma noção extremamente difundida. Então eu vou repetir esse trechinho do apóstolo Paulo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então vamos agora observar o que o Emmanuel vai desenvolver nesse texto de hoje. Então, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, no primeiro item: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. E aí é mais ou menos o que eu procurei fazer nessa introdução. A gente perceber que essa noção de várias vidas, ela é clara e ela é antiquíssima. Aí no item número 2 aqui do texto, o Emmanuel nos diz: é natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Então, aqui Emmanuel está dizendo que não faz sentido nós esperarmos pura e simplesmente algo que Jesus venha fazer por nós
no contexto de uma única vida. Estamos aqui numa vida, vivendo essa vida, e aguardarmos egoisticamente que Jesus venha nos resolver os nossos caprichos. Emmanuel está colocando que não é desta forma. Ele traz uma outra perspectiva. Então, no item 3 aqui da lição, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É uma pergunta que ele faz. Ele nos pergunta se seria razoável nós contarmos com Jesus simplesmente aqui nessa vida passageira, simplesmente essa vida onde o nosso corpo físico vai durar 80 anos, 90 anos, 100 anos, depois o corpo físico não suporta mais, vai morrer, e uma vida aí de algumas décadas. Se é isso que nós devemos fazer, nós devemos contar com Jesus para uma vida? Emmanuel está nos perguntando. E aí ele vai dizer, no item 4, é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Então Emmanuel está sendo assim bem direto, dizendo que vida não é uma vida. Existem, na verdade, diversas experiências, e a doutrina espírita nos ensina isso, muitas experiências que nós, como almas imortais que somos, nós desfrutamos. Diversas vidas, diversas experiências. E através dessas diversas experiências, nós buscamos a nossa evolução, o nosso aprendizado constante. Aquilo que não conseguimos terminar totalmente, um determinado aprendizado, uma determinada conquista da nossa alma, que nós não conseguimos terminar plenamente numa existência física, nós teremos condições de, na próxima reencarnação, darmos sequência para conquistarmos mais aquela etapa. Então, são vidas após vidas. E aí, Emmanuel vai dizer no item 5, existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. Não, ele diz não. Ele diz, é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Então a gente percebe que o Emmanuel ele está colocando a perspectiva de vida no sentido cósmico. Não simplesmente como ele diz, vida é ter um nascimento, ter uma infância, ficar maduro, ficar velho e morrer. Vida não é isso. Emmanuel está colocando vida num sentido cósmico, num sentido de que, como nós somos imortais, nós temos vivências muito amplas e que, na presente reencarnação, nós temos esse contexto atual. Então, eu sou Rogério, eu tenho essa personalidade, eu tenho essas circunstâncias de vida, minha vida é assim, eu nasci nessa família, eu nasci nessa cidade, eu tenho essa atividade. Então, isso é apenas uma vida. Mas, se nós pensarmos, quantas reencarnações já tivemos antes? Por quantas circunstâncias diferentes já passamos, em diferentes países, em diferentes culturas, em diferentes desafios, quantas coisas nós já de repente acumulamos de aprendizado, quantas coisas nós também de repente falhamos, erramos. Então, uma alma, um espírito, traz em si um cabedal muito grande de experiências que vão muito além desse contexto atual, dessa atual vida, dessa atual reencarnação. Então, Emmanuel coloca uma perspectiva mais ampla de que nós estamos podendo participar da criação. Nós somos seres criados por Deus, Deus é nosso Pai, Deus é o Criador, Criador de tudo que existe, e Deus nos cria como espíritos imortais, nos dando a oportunidade de vivermos muitas vidas, para que nós possamos evoluir, progredir, de tal forma, conforme vamos progredindo para níveis cada vez mais altos de evolução, vamos cada vez tendo mais condições de contribuir, de colaborar
nesse contexto universal, nessa criação universal que Emmanuel nos coloca. Então perceba que a doutrina espírita, ela abre uma perspectiva extremamente ampla para nós como espíritos imortais, e não simplesmente algo que fica circunscrito a uma existência, que seria basicamente a doutrina do materialismo. No materialismo, tudo é matéria, nós somos matéria, nascemos, um dia morremos e acabou tudo. Quando morre o corpo, acabou. E isso é algo extremamente acanhado, algo extremamente que nos reduz praticamente a um bichinho, a um animalzinho, quando na verdade a doutrina espírita, nos colocando como espíritos imortais, nós temos diante de nós todo o universo, toda uma perspectiva evolutiva para cada vez mais crescermos, aprendermos, nos desenvolvermos e participarmos desse grande concerto universal criado por Deus. E aí Emmanuel vai continuar. No item 6, ele vai dizer: na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Então, o Emmanuel está sendo muito direto, ele está usando palavras bem diretas, dizendo que a ideia da morte confunde muita gente e que nós, na verdade, não temos fim. Não é a morte do corpo físico que vai representar o fim. A morte do corpo físico é simplesmente a morte daquele corpo de matéria. Mas nós, como espíritos, continuamos vivendo e tendo novas experiências, porque Deus nos dá a oportunidade do progresso. Uma das leis de Deus que o Espiritismo desenvolve, explica, por exemplo, no Livro dos Espíritos, é a lei do progresso. E a lei do progresso, criação de Deus, nós temos a oportunidade das reencarnações para irmos progredindo de uma forma que numa única vida, ninguém conseguiria adquirir todos os conhecimentos, todas as experiências que comporta o universo. Uma única vida é muito pouco. Então, através das reencarnações, nós vamos ampliando o nosso nível evolutivo, tanto em conhecimento, como também em amor, como também em perdão, como também em moralidade. São basicamente os dois eixos principais, o eixo do conhecimento e o eixo do amor, do bem, de nos desenvolvermos no sentido do que Jesus nos deixou no Evangelho, desenvolvermos o perdão, a benevolência, desenvolvermos o amor ao próximo. E isso nós fazemos não numa única vida, mas nós fazemos numa sequência de reencarnações. Então, Emmanuel está falando de uma forma bastante direta e no próximo item número 7 ele vai nos dizer o seguinte: é imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Olha que coisa muito forte que ele nos coloca. Emmanuel nos diz que nós precisamos esperar em Cristo, mas com a noção real da eternidade. E ele continua dizendo: a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Então, é muito claro isso que ele está nos dizendo. Quando nós enxergamos tudo, começa no nosso berço e acaba tudo no túmulo, a vida é algo que dura algumas décadas e nós acabamos nos tornando criancinhas realmente. Criancinhas mimadas, que querem as coisas, que se não consegue conquistar alguma coisa, senta e chora e se desespera, porque tem um horizonte de tempo muito pequeno. Daqui mais algumas décadas, acabou tudo, eu vou morrer e acabou tudo, portanto eu me desespero se eu não estou conseguindo atingir alguma coisa que eu gostaria de atingir.
fico desesperado, perco a cabeça, porque estou vendo que mais um pouco a vida acaba e eu não estou atingindo aquilo que eu pretendo. Então, realmente é uma visão muito infantil, muito pequena, quando na verdade a doutrina amplia isso, nos mostrando que nós precisamos ir progredindo firmemente, termos esse foco em nos desenvolvermos, mas numa perspectiva mais ampla, como diz Emmanuel, perante a eternidade. E não vai ser em uma vida que nós vamos atingir todo o amor, todo o perdão, todo o desenvolvimento intelectual, cultural, de forma alguma. Nós precisamos caminhar com a lei de Deus, com a lei divina, que nos oferece o progresso através das múltiplas reencarnações, que é algo que nos dá também o consolo de sabermos que aquilo que não foi possível nós atingirmos ainda nesta existência, nós iremos fatalmente ter novas oportunidades de construir esse aprendizado em existências seguintes e assim paulatinamente. E aí, no item 8, Emmanuel nos diz: não vos prendais à idade do corpo físico. Olha que coisa interessante que ele está falando, para que a gente não se prenda à idade do corpo físico. E ele continua: as circunstâncias e condições transitórias. Ele diz para que nós não nos prendamos ao corpo físico, porque se a gente se prende a esse corpo físico e fica achando que ele é tudo, que tudo reside nesse corpo físico, o que vai acontecer é que mais dia menos dia iremos envelhecer, o nosso corpo físico, com o nosso envelhecimento, que é algo normal, não terá as mesmas condições, teremos alguma doença, teremos limitações físicas, seja na visão, na acuidade visual, seja na capacidade auditiva, seja na força muscular, seja em muitas coisas. O envelhecimento natural faz com que nós tenhamos limitações, e se nós depositarmos tudo, toda a nossa esperança, tudo apenas no corpo físico, isso simplesmente nos trará frustração, nos trará até mesmo, muitas vezes, um desespero de perceber que o corpo já está envelhecendo e que aquilo é irreversível e caminha naturalmente para a morte, que é algo natural, mas que para muita gente pode ser desesperador, porque está depositando tudo apenas e unicamente num corpo físico, que é algo que, sendo matéria, é algo que tende a ter um fim, necessariamente. Então, Emmanuel está nos aconselhando para nós não ficarmos presos à idade do corpo físico e a nenhuma dessas condições transitórias, porque essas condições vão acontecer obrigatoriamente, não tem como escapar disso. No entanto, o espírito imortal, ele continua para além desse corpo. E esse corpo fica e o espírito segue em frente. E aí ele continua dizendo: indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, o que Emmanuel nos aconselha aqui, nessa parte final, é justamente que quando a gente muda de perspectiva, a gente para de pensar que essa vida é uma só e quando acabou, morreu, terminou. A gente muda de perspectiva e compreende que, como espíritos imortais, nós seguimos em frente para próximas existências, muda tudo a nossa forma de ver o mundo. A gente passa a ter muito mais esperança de saber que aquilo que não for possível ainda, haverá um momento em que será possível. A gente passa a ter a certeza, como ele diz, que estamos
com esperança em Jesus, não para agora, para hoje, para essa vida, para algumas décadas, mas que temos essa certeza para o infinito, para a eternidade, de que Jesus está conosco e que Ele nos legou o Evangelho, que é um Evangelho que Ele trouxe para espíritos imortais. Jesus, quando ensinou, quando exemplificou o perdão, o amor, a caridade, Ele exemplificou e ensinou para espíritos imortais, não para corpos que morreriam em alguns poucos anos. Jesus nos legou um evangelho para que nós possamos cultivar, aprender e irmos pondo em prática vida após vida. Esse evangelho e esse ensinamento que Jesus nos legou é imortal. É um ensinamento que nos acompanha para toda a eternidade. É o caminho da nossa evolução espiritual, do nosso progresso como almas. O caminho do bem, do amor, que ele exemplificou. Então, Emmanuel está dizendo que essa esperança verdadeira, essa esperança que extrapola para várias vidas e para toda a eternidade, ela não é repouso, não é aquele simplesmente repouso e aguardar que alguma coisa vai vir de repente. Não, ela é trabalho. Ele chama isso de trabalho incessante, ele chama de confiança no trabalho incessante. E esse trabalho incessante é o trabalho incessante do nosso próprio burilamento, é o trabalho incessante nós com a gente mesmo, a gente fazendo sempre um trabalho de melhoria. Então, é um trabalho onde nós procuramos nos autodesenvolver, nos autotransformar. Nós, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, é importante que nós nos observemos para verificar quais pontos nós ainda precisamos desenvolver, quais pontos nós ainda não conseguimos compreender e colocar em prática do ensinamento de Jesus. Nós precisamos nos esforçar para sermos mais caridosos, nós estamos precisando desenvolver mais o perdão, nós estamos precisando desenvolver mais a nossa fé, nós estamos fracos na parte de esperança, né? Quais os pontos que nós enxergamos que nós precisamos desenvolver. Então, é isso que Emmanuel chama de trabalho incessante, é o trabalho de autoburilamento, de nós buscarmos a cada dia sermos um pouco melhores, buscarmos a cada dia aprender mais, ter uma visão nova a respeito de um assunto que nós ainda não compreendemos plenamente, estudarmos e procurarmos pôr em prática. E é isso que Jesus nos legou, um caminho de evolução, e que a doutrina espírita procura esclarecer mais e ampliar, como Emmanuel faz aqui nessa lição. A doutrina espírita amplia isso para o universo e para a eternidade. Então, gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, pedir àqueles que gostaram, que curtam esse vídeo, que compartilhem com seus amigos, que nos ajudem nesse trabalho do Frei Anselmo de divulgação da doutrina espírita. E vamos encerrar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por todas as bênçãos, agradecendo pela vida, pelas inúmeras oportunidades que nós temos de desenvolvimento, de melhoria, de evolução. Agradecer a Jesus e aos amigos espirituais, pedindo que nos fortaleçam, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e numa próxima oportunidade estaremos novamente aqui juntos nesse trabalho de divulgação com o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e de Francisco Cândido Xavier. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.